Olá, estudante da Educação de Jovens e Adultos, tudo bem com vocês? Sou a professora Nilza, estou aqui para mais uma aula de matemática. Bom, na aula passada, nós conversamos a respeito de medidas de comprimento, entendemos a unidade padrão, que é o metro, e trabalhamos e conversamos bastante a respeito do centímetro, que é um submúltiplo do metro. Vocês tinham que identificar, lá em seu caderno, quantos centímetros você tem de altura. Ainda sugeri que vocês também indicassem ali em seu caderno qual seria a altura em centímetros das demais pessoas de sua casa. Fizeram isso? Isso foi o que trabalhamos em nossa última aula, iniciando medidas de comprimento, ok? Bom, hoje continuamos conversando a respeito de medidas de comprimento. Vou dar um tempo para que vocês organizem esse material para iniciarmos a nossa aula. Prontinho, pessoal? Vamos lá? Na aula passada, fizemos algumas atividades convertendo o metro em centímetro. Lembre que na última atividade, eu pedi para que vocês registrassem no caderno a altura de vocês em centímetros. Hoje nós vamos fazer o contrário. Hoje nós vamos converter o centímetro em metro. Ok? Muito bem. Observem essas medidas apresentadas na tela. 100 centímetros, 290 centímetros e 394 centímetros. Vamos converter essas medidas em metro. Acompanhe aqui comigo, estudante. 100 centímetros. Vamos representar numa tabela essas conversões. Eu trago aqui o metro, que é a unidade de medida padrão. E temos na sequência o decímetro, representado pelas letras D e M, o centímetro, cm, que já comentamos na aula passada, e o milímetro, representado pelas letras
mm. Decímetro, centímetro e milímetro são submúltiplos do metro. Agora, se precisamos converter os 100 centímetros em metro, embora eu sei que você, estudante, já sabe isso, mas vou ajudá-lo a pensar a partir de uma tabela de conversão. Veja que 100 centímetros, o último número está representado na coluna de sua unidade. 100 centímetros. Se quero transformar em metro, bom, o metro está na minha primeira coluna. Então, aqui eu vou representar, vou indicar com a vírgula. Então, 100 centímetros corresponde a 1 metro. Me acompanharam? Vamos agora para o próximo? 290 centímetros. 290. O último algoritmo do 290 é o zero. Então, eu vou colocar este zero na coluna do centímetro. O 9 e o 2. Então, eu tenho 290 centímetros. Se vou convertê-lo em metro, veja bem, preciso apenas indicar na coluna do metro a vírgula. 290 centímetros corresponde a 2 metros e 90 centímetros. É fácil, não é? Agora, 394 centímetros. Quando falo em 394 centímetros, o último algoritmo do 394 é o 4. Então, eu vou representá-lo na coluna do centímetros. Porque eu estou falando de 394 centímetros. O 9 e o 3. 394 centímetros. Se vou convertê-lo, transformá-lo em metro, venho na coluna do metro e indico com a vírgula. 394 centímetros correspondem a 3 metros e 94 centímetros. Viram como é fácil? Imagino que muitos de vocês não precisam dessa tabela de conversão. Fazem essa transformação com muita facilidade. Entendem que 100 centímetros corresponde a 1 metro. Que 290 centímetros corresponde a 2 metros e 90 centímetros. E que o 394 centímetros corresponde a 3 metros e 94 centímetros. Mas, sempre que vocês sentirem a necessidade, de repente, de transformar em alguma outra unidade que não seja tão prática assim quanto o metro e o centímetro, vocês podem estar utilizando essa tabela de conversão, ok? Só lembrando que nessa tabela, o metro, unidade de medida padrão, e os submúltiplos, decímetro, centímetro e milímetro. Tudo bem até aí, pessoal? Bom, na aula passada, vocês representaram, lá em seu caderno, a sua altura em centímetros. Um pouco diferente do que acredito que vocês já estavam acostumados quando alguém perguntava ou quando vocês iam preencher em algum formulário essa informação, vocês colocavam em metros. Agora, vou pedir para que vocês façam a mesma coisa lá em seu caderno, indicando a sua altura
em metros. Se na atividade da aula anterior você também representou a altura de outras pessoas de sua família que moram em sua casa, peço que agora também faça a representação de todas essas alturas das pessoas em metros, ok? Vou dar um tempo para você, estudante. Prontinho, pessoal? Fizeram um registro aí em seu caderno de sua altura e das demais pessoas de sua casa em metros no caderno? Muito bem. Vamos continuar, então. Vamos pensar um pouco mais a respeito da medida de comprimento. Me ajudem a pensar, estudante. Quais são as unidades mais adequadas para as diferentes situações apresentadas? Vejam bem, quando pensamos na altura de um bebê, nós utilizamos qual unidade de medida para indicar a altura desta criança? O metro? Acho que não, não é mesmo? A unidade mais adequada para indicar a altura de um bebê é o centímetro. Centímetro é representado pelas letras C, M. E a altura de um prédio? Qual unidade é a mais indicada, a mais adequada, quando queremos informar ou falar a respeito da altura de um prédio? O metro, não é mesmo? Representado pela letra M. Observem que, dependendo da situação a qual estamos nos referindo, utilizamos uma unidade de medida diferente, embora todas elas estejam relacionadas à unidade padrão, que é o metro. Mas, quando não estamos usando esta unidade de medida padrão, estamos usando um múltiplo do metro ou um submúltiplo do metro. E
quando nos referimos à espessura de um vidro, a grossura, costumamos dizer esse vidro é muito grosso ou ele é muito fino. E quando queremos indicar essa espessura, nós utilizamos um submúltiplo do metro, que é o milímetro. Milímetro representado aqui pelas letras M, E. E quando nos referimos à distância entre duas cidades, são distâncias maiores, que não podemos comparar à altura de um bebê, ou à altura de um prédio, a espessura de um vidro. Vamos usar uma outra referência, que é um múltiplo do metro, que é o quilômetro. O quilômetro eu não estou indicando nesta tabela aqui, pois apresentei apenas o metro e seus submúltiplos, porque o quilômetro ele é um múltiplo do metro. Mas iremos conversar a respeito dele na nossa próxima aula, ok? O quilômetro ele é indicado pelas letras KM. Observem aqui, quilômetro, KM. 1 quilômetro corresponde a 1000 metros. Então, precisamos de 1000 metros para chegarmos em 1 quilômetro. O metro, unidade de medida padrão, representado pela letra M, e 1 metro corresponde a 100 centímetros. Temos também o centímetro, representado pelas letras CM, e 1 centímetro corresponde a 10 milímetros. Deixa eu representar aqui para vocês. Quando eu falo em 1 centímetro, observem, 1 centímetro. O 1 está na coluna do centímetro. Se quero transformar esse centímetro em milímetro, bom, só preciso caminhar aqui na coluna do milímetro e acrescentar um zero. Então, 1 centímetro corresponde a 10 milímetros. E temos aqui o milímetro, que estou apenas indicando na tela, que ele corresponde, ele é representado pelas letras M, M. Da mesma forma que estão aqui. Ok? Muito bem, pessoal. Agora, observem as seguintes alturas. A Ângela mede 1 metro e 26 centímetros. O Carlos, 1 metro e 30 centímetros. Gabriel, 1 metro e 44 centímetros. E Maria, 1 metro e 8 centímetros. Muito bem. Vou passar uma nova atividade para vocês, que acredito que já faz um tempo considerável que vocês não realizam em seu caderno. Escreva lá em seu caderno essas alturas. A altura da Ângela, do Carlos, do Gabriel e da Maria, em ordem crescente. Ordem crescente é do menor para o maior. Então, representem em seu caderno essas alturas em ordem crescente. Um tempinho para vocês.
Prontinho, pessoal? Vamos fazer essa conferência? Pedi que vocês representassem em seu caderno as alturas da Ângela, do Carlos, do Gabriel e da Maria em ordem crescente. A ordem crescente é do menor para o maior. A menor altura é a da Maria, com 1,08 m. Na sequência, nós temos a altura da Ângela, com 1,26 m. Depois, o Carlos, com 1,30 m. E a pessoa com a maior altura indicada é o Gabriel, com 1,44 m. Ficou certinho aí em seu caderno? Um tempinho para que você faça essa conferência.
Prontinho? Vamos continuar agora? Muito bem. Bom, ainda usando a altura da Ângela, do Carlos, do Gabriel e da Maria, resolvam aí em seu caderno, estudante. Quantos centímetros Gabriel tem a mais do que Carlos? Observem que a altura tanto do Gabriel quanto do Carlos está indicada em metros. E a pergunta é: quantos centímetros Gabriel tem a mais do que Carlos? Tem duas questões importantes que precisamos abordar aí. Primeiro, precisamos converter o metro em centímetro. Então, precisamos transformar a altura do Carlos e do Gabriel, que está em metros, para centímetros. E uma segunda informação que a situação já está indicando. Quando ele pede para calcular quantos centímetros o Gabriel tem a mais do que o Carlos, ele já está informando que o Gabriel é mais alto do que o Carlos. E ele quer apenas a indicação de quantos centímetros. Copie essa questão aí em seu caderno para depois podermos conversar, ok?
prontinho, pessoal? Então, vamos lá. Observem que o Gabriel, ele tem 1 metro e 44 centímetros. 44 centímetros. Se vou transformar esta altura do Gabriel, que está em metros, para centímetros, eu preciso apenas retirar esta vírgula, que representa a coluna do metro, e poderia indicá-la aqui na coluna do centímetro. Mas, como eu não tenho nenhum outro algoritmo aqui depois, essa representação também não precisa acontecer. Então, o Gabriel tem 1 metro e 44 centímetros. Transformando apenas em centímetros, eu digo que o Gabriel tem 144 centímetros. O Carlos tem 1 metro e 30 centímetros. 1 metro e 30 centímetros. Transformando 1 metro e 30 centímetros apenas em centímetros, nós temos um total de 130 centímetros. A pergunta é: quantos centímetros o Gabriel tem a mais do que o Carlos? Se o Carlos tem 130 centímetros, 130 centímetros para chegar aos 144 centímetros, dá um total de quanto? Fizeram isso em seu caderno? Vou dar um tempinho para que vocês possam realizar e fazemos a conferência. Pronto? Vamos fazer a conferência, estudante? Observem que, quando eu utilizo a tabela de conversão, se torna bem mais prático, pois eu posso estar realizando o meu cálculo apenas olhando para ela. Tá? Muito bem. Eu vou calcular quantos centímetros o Gabriel tem a mais do que o Carlos. Então, observem que a altura do Gabriel está acima e a altura do Carlos está abaixo. Aí eu resolvo a minha operação de subtração. Então, 4 menos o 0 é 4. 4 menos o 3, 1. E 1 menos o 1, 0.
Então, eu posso dizer que o Gabriel tem 14 centímetros a mais do que o Carlos. Imagino que você tenha feito esse cálculo apenas mental. Apenas quis representar com a tabela para que você, em algum momento de dificuldade, de uma conversão de uma unidade, de um múltiplo ou um submúltiplo menos utilizado, você possa também estar realizando ali em seu caderno. Tudo bem? Vamos continuar? Vamos agora para mais uma atividade, estudante? Bom, ainda utilizando a altura da Ângela, do Carlos, do Gabriel e da Maria, quantos centímetros o Gabriel tem de crescer para atingir a altura de 1,5 metro? 1,5 metro corresponde a quantos centímetros, pessoal? Já fizemos isso numa atividade anterior, ainda hoje. 1,5 metro, vamos pensar. 1 metro corresponde a 100 centímetros. Meio metro, 50 centímetros. 100 mais 50 centímetros, 150 centímetros. Bom, o Gabriel, ele tem uma altura de 144 centímetros, ou de 1,44 metro. Aqui está a altura do Gabriel. Quantos centímetros o Gabriel precisa crescer para que ele possa alcançar o 1,5 metro? Vou dar um tempo para que você realize este cálculo e copie essa questão em seu caderno. Vamos lá, estudante? Muito bem. O Gabriel tem uma altura de 1,44 metro, ou de 144 centímetros. Para se chegar a 1,50 metro, quantos centímetros o Gabriel precisa crescer? Se eu quero calcular essa distância entre uma medida e outra, eu vou realizar a operação de subtração. Né? Muito bem. Detalhe, pessoal. O 0 e o 4, que estão na ordem da unidade, o 5 e o 4 na ordem da dezena e o 1 na ordem da
centena. Porém, eu tenho 0 unidades para eu retirar 4 unidades deste 0. Não tenho como resolver essa operação. Então, eu faço uma transformação. Eu vou retirar uma dezena destas 5 e vou transformá-la em 10 unidades. Uma dezena corresponde a 10 unidades. Então, quando eu retiro destas 5 uma, eu vou ficar com 4. E esta uma dezena, eu estou convertendo ela em unidade. Uma dezena corresponde a 10 unidades. Agora sim, tenho 10 unidades, eu tenho como retirar 4. 10 menos 4, 6. 4 dezenas menos 4 dezenas, 0. E 1 menos 1, que estão na ordem da centena, também é 0. Então, o Gabriel precisa crescer 6 centímetros para que ele possa alcançar a altura de 1,5 metro. É fácil, não é, pessoal? E está muito relacionado a muitas situações que vivenciamos no nosso dia a dia quando nos referimos à medida de comprimento. Muito bem. Nós encerramos mais uma aula de matemática. Gostaria de lembrar a vocês que os cuidados precisam continuar sendo tomados. Mantenham o distanciamento social, usem a máscara sempre que saírem de casa, higienizem suas mãos sempre que possível. É melhor prevenir do que remediar. Até a próxima aula, pessoal.